Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é o grande legado de Pepe Mujica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, antes de começar o vídeo de hoje, rapidão, ontem eu soltei o primeiro vídeo de uma série destruindo os falsificadores e revisionistas da história, né? Thiago Braga, o falsificador que fugiu do debate. O vídeo não é só provando que o Thiago Braga fugiu do debate, porque é isso. O vídeo tem mais de 2 horas de conteúdo, eu provando, por A mais B, que o Thiago Braga mente, falsifica, falseia com citações e por aí vai. Assistam, saiu o vídeo ontem, tá fazendo o maior sucesso, já tá com 80 mil visualizações. Vejam, por favor, compartilhem ao máximo pra gente enfrentar esses discursos mentirosos, cínicos e que favorecem a extrema-direita na internet. Dito isto, o Pepe Mujica morreu, né? Ele é uma figura histórica da esquerda do Uruguai, foi guerrilheiro tupamaro, inclusive eu nunca fiz um vídeo sobre os tupamaros, né? Nem sobre os montoneiros. Os tupamaros eram os guerrilheiros marxistas do Uruguai e os montoneiros, os guerrilheiros marxistas peronistas da Argentina. Tô devendo a vocês, em algum momento eu faço um vídeo aqui, um sobre os montoneiros e outro sobre os tupamaros. Dito isto, o Mujica ele foi um guerrilheiro tupamaro, depois foi uma liderança importante no processo de redemocratização do Uruguai, foi deputado, depois foi ministro, foi presidente, foi senador. Tem um filme muito bom, Uma Noite de 12 Anos, que conta a história, inclusive, dos guerrilheiros tupamaros presos, inclusive o Pepe Mujica. É um filme emocionante, muito lindo, muito lindo. Eu nunca mais reassisti, eu vi na época que saiu, e eu lembro que eu me emocionei bastante, assim, é um filme fantástico. E aí, veja, tem muitos debates aqui para fazer sobre o Mujica. Eu vou ser bem direto e sucinto. Enquanto liderança política, a figura do Mujica não me agradava. Por que não me agradava? Mujica era um clássico líder político moderado do chamado progressismo latino-americano. Então, assim, não é meu santo de devoção. E eu sei que pode chocar muitas pessoas, mas entre um Mujica e um Hugo Chávez, eu sou 3.000 vezes um Hugo Chávez. Entre Mujica, inclusive, e um Petro da Colômbia, presidente colombiano, inclusive saiu um vídeo sábado sobre o governo Petro. Coloca aí na tela, Maxwell, assistam, por favor. Eu sou 500 vezes o Petro. Petro, inclusive, que é bem menos radical que era o Hugo Chávez, diga-se de passagem. E aí, claro, a gente pode e deve fazer um debate sobre os limites de um governo de esquerda no Uruguai. O Uruguai é um país muito pequeno, com a economia profundamente ruralizada, um país que depende muito de fluxos de capital a partir de uma posição de quase um paraíso fiscal em muitos aspectos, né? Então, capacidade de mudança estrutural que uma presidência no Uruguai tem é muito menor, porque é isso. É um país de uma economia muito frágil, é um país muito pequeno, com poucos recursos naturais, que depende muito de fluxo de capital a partir de uma liberdade gigantesca para o setor bancário se instalar no país, usar o país como entreposto e tal. Então, a despeito desses limites, o governo Mujica, do ponto de vista econômico, foi um governo extremamente limitado. Teve aspectos importantes do ponto de vista de avanço de direitos civis, né, como a descriminalização do aborto, casamento para pessoas LGBT, o controle estatal da produção e comercialização da cannabis, da maconha e por aí vai. A punição também para alguns torturadores da época da ditadura uruguaia, mas é isso, do ponto de vista político e econômico, não é meu governo de devoção, não, assim, não é, sabe, a América Latina, ela tem um histórico de projetos reformistas anti-imperialistas, que sendo reformistas, com todos os limites do que é o reformismo, tende a ter um aspecto muito pronunciado de chamar a mobilização, de chamar o anti-imperialismo, de estabelecer, inclusive, relações muito boas com países socialistas, né? Então, como, fazendo referência ao velho Brizola, o Brizola falava que a social-democracia na América Latina precisava de uma pimenta revolucionária
Vários projetos reformistas na América Latina, de um nacionalismo popular, tinham uma certa pimenta revolucionária no âmbito da crítica ao imperialismo, mesmo com todos os limites e problemas desses projetos reformistas. O governo Mujica não apresentava isso, né? A revista Ópera publicou ontem mesmo um texto muito bom, Morre José Mujica, O Descanso do Guerreiro, do Roberto Montoya. Coloca aí na tela, Maxwell. Esse é provavelmente o melhor texto que eu li, fazendo um resumo da vida e da carreira política do Pepe Mujica, né? Destaca como foi sua atuação no pós-ditadura, fala como foi a presidência, as polêmicas, as contradições, os limites, os pequenos avanços, fala sobre os enfrentamentos bem problemáticos que o Mujica teve no âmbito da Frente Ampla, né, que é um agrupamento de mais de 30 organizações lá no Uruguai, que representa ali, por assim dizer, a esquerda ou a centro-esquerda nacional. Fala, inclusive, dos problemas que nos últimos anos o Mujica teve com o movimento feminista, muito mais por erro dele. Para mim isso está claro. A certa meio que virada direita que o Mujica deu na política externa, com uma postura muito primária anti-Venezuela, anti-Cuba, etc, etc, etc. Então, reforçando, leiam esse texto, Morre José Mujica, O Descanso do Guerrilheiro. Eu vou colocar ele aqui no primeiro comentário do vídeo fixo. Mas o que eu quero destacar para vocês? O que me faz respeitar o Mujica, além da história dele de guerrilheiro, né? Porque mesmo que depois que ele tem, inclusive até nos últimos anos, meio que quase que renegado o passado dele de guerrilheiro, mas assim, acho que a gente precisa respeitar e muito quem teve coragem de pegar em armas para tentar libertar seu país e seu povo de uma ditadura do grande capital a serviço do imperialismo. Isso já dá o up na biografia de qualquer pessoa, sabe? Mas o que mais me chamava a atenção no Mujica, o que eu mais gostava dele, é que o Mujica, ele cultivava valores éticos importantes. E foi um presidente e ex-presidente que não ficou rico, que não se vendeu, que não ficava passeando de jatinho com um burguês, que não ficava dando consultoria para monopólios imperialistas, recebendo 500 mil, 1 milhão para passar meia hora falando merda. Veja, há no que se chama de campo progressista da América Latina, em particular no Brasil, uma profunda degradação moral. E aqui, veja, falar em degradação moral não significa moralismo. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter uma vida confortável. Eu quero, vocês querem, isso é 100% legítimo. O que não é legítimo é gente enriquecendo com a prática política, enriquecendo com um discurso que é militante. Porque, veja, é isso, viver bem é uma coisa. Para viver bem, você precisa ter 10, 15, 20, 9 milhões na conta. Não precisa não. Isso aí é enriquecimento. Isso é objetivamente enriquecimento. O fato de que a direita, no Brasil em particular, capturou a pauta anticorrupção, não faz com que a gente devesse normalizar coisas como, objetivamente, o Palocci devolveu 200 milhões de reais de roubo. Palocci, dirigente político do PT por muitos anos, figura de primeiro plano. Então, assim, peraí, pô. Não, o fato de que a direita capturou a pauta anticorrupção e instrumentaliza ela de maneira oportunista não deve fazer com que a gente ache normal uma figura supostamente de esquerda, aí foi ministro, aí sai do ministério, monta uma banca de advocacia para dar consultoria para a empresa, para advogar para a empresa, e está ganhando milhões aí por ano, defendendo grandes empresas, usando os contatos políticos que tem, feitos a partir de anos de militância e da presença no governo. Veja, isso não é normal não, viu? Desculpa, assim, isso não é normal. Veja, se você está enriquecendo, e aí lembrando, enriquecer é diferente de ter uma vida confortável. Todo mundo tem direito e tem que lutar para ter uma vida confortável. Enriquecer é outra coisa. Se você está enriquecendo na militância, tem algo errado, né? Se está enriquecendo na prática política, tem algo errado. E aqui no Brasil a gente naturalizou a degradação moral, a gente naturalizou a corrupção, a gente naturalizou ministro de Estado indicar a esposa para Tribunal de Contas e tá ganhando um salário absurdo, assim, de 40, 30 mil de salário com cargo vitalício. A gente naturalizou, por exemplo, a Aniele Franco e o Carlos Lupe estavam num conselho de uma metalúrgica ganhando 10 mil reais por mês para participar de uma reunião de vez em quando. Veja, assim, sabe? Não dá não.
E o Mujica, eu acho que ele dá um bom exemplo de retidão moral. A gente precisa dar o exemplo, né? A disputa de corações e mentes, ela não é só uma disputa teórica. Ela não é só uma disputa política do melhor argumento, da melhor palavra de ordem, do melhor programa. Ela é também uma disputa pelo exemplo, né? Os camaradas do Correnteza, eles usam um lema, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Acho que é um lema muito feliz. A gente precisa dar o exemplo, a gente precisa, como diria o velho Prestes, ser os mais corajosos, os mais destemidos, os mais fiéis ao povo trabalhador e os mais honestos. Então, o Mujica, eu acho que na sua ideia de simplicidade, muita gente viu a simplicidade do Mujica como uma espécie de apologia à pobreza e tal, o que inclusive faz com que ele seja muito aceito em amplos setores da sociedade, inclusive nas camadas médias, gente que não é de esquerda, porque tem muita gente que gosta de uma certa apologia, de um estilo de vida primitivista, né? Eu não lia a postura do Mujica desse jeito, como apologia da pobreza, ou apologia, eu tenho um Fusca, olha como é legal ter um Fusca. Eu li o exemplo do Mujica como, é isto, eu não posso ficar rico porque eu fui presidente. Eu não posso usar da minha posição de uma figura política do primeiro plano do país para ganhar dinheiro, para estar dando consultoria para a empresa, para estar andando de jatinho com o dono de plano de saúde, para estar andando de jatinho com o dono de grupo educacional privado, né? Eu preciso manter minha moral. Eu preciso manter a minha retidão. Olha, se eu passei a minha vida lutando por um ideal, ainda que com transformações, esse ideal, dado a posição que a figura tem de proeminência, é natural que a pessoa tenha uma vida confortável. Inaceitável é que a pessoa seja rica. Inaceitável é que a pessoa passe por um processo de enriquecimento. Quem quer ser rico não pode dedicar sua vida à militância política, né? No capitalismo, a maioria das pessoas que acham que vão ficar ricos não vão ficar. Isso é uma mera ilusão. Mas, falando concreto e objetivamente, não é aceitável alguém ficar rico, ficar milionário a partir da política, a partir da militância política. Então, em tempos de profunda degradação moral, em tempos de naturalização do absurdo, em tempos em que se tornou aceitável que ministros de Estado indiquem esposas para tribunais de conta, que ministros de Estado que já ganham um ótimo salário, né? Um salário muito bem obrigado, recebam cargos de conselho em empresas estatais ou empresas privadas que recebem dinheiro do BNDES e ganham uma fortuna por cima disso, em tempos de que todas as assembleias municipais, câmaras municipais, todo ano tem aumento de salário dos vereadores, nas assembleias estaduais, todo ano tem aumento de salário dos deputados estaduais, no Congresso estão querendo aumentar o número de deputados, enfim, está todo mundo se lambuzando no dinheiro público. Eu acho que é muito positivo o exemplo de ter alguém que nunca, com todos os seus limites ideológicos, que nunca aceitou se seduzir pelas atrações do dinheiro muito, do dinheiro fácil. Acho que, especialmente para as novas gerações, que infelizmente estão sendo ensinadas que o caminho para você conseguir um cargo público, o caminho para você conseguir chegar num espaço importante é você vender seus princípios, é você calar a boca, porque aí você vai estar bem com um grupo político X ou Y e pode conseguir um cargo importante, né? A gente viu nos últimos meses, por exemplo, figuras que passaram a vida criticando austeridade e teto de gastos, defender austeridade e teto de gastos, aí ganha cargo no FMI, aí ganha ministério, aí ganha secretaria e por aí vai. Gente que passou a vida dizendo que defendia a população pobre, a população trabalhadora, defendendo ataque ao BPC, né? Ano passado, sabe? Então, gente que se vende muito fácil, que se vende muito rápido, que não tem firmeza moral, que não tem fibra. E aí, veja, firmeza moral, né? Fibra no que você acredita, no que você defende, não é a qualidade só de comunista, né? Acho que todo comunista tem que ter, mas é importante nesse período que a gente vive valorizar quem tinha fibra moral e quem não se deixou seduzir pelo poder do dinheiro, onde cada vez mais em todos os espaços da nossa vida coletiva o poder do dinheiro ele guia tudo, né? Inclusive a fé, ou talvez principalmente a fé religiosa das pessoas. Então acho que é isso, queria fazer esse comentário rápido, acho que é um ponto importante a ser destacado. Reforço novamente que vocês leiam um texto da revista Ópera sobre o Pepe Mujica, vale muito a pena, repito, o melhor que eu tive acesso, que eu tive contato sobre o líder político uruguaio, e com todos os seus limites, e repito, não era uma liderança política que eu admirava, que eu tinha como exemplo, eu valorizava e valorizo muito
aqueles que não se vendem. Eu acho que não se vender é pouco, não se vender é obrigação. É fundamental não se vender e não se render, como diria o mestre Milton Temer. Mas não se vender na época que a gente vive já é um grande feito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.